Bem-vindos ao Chique de Dedos, o podcast mais bem-humorado aqui da marcenaria e fazeres aparentados. Estamos aqui com Lucas e Tony. Tudo bom, pessoal? E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu sou o Thiago do Saber Fala, com as galera. Mãos. Bom dia pra vocês. Hoje a gente tem um episódio muito especial, o primeiro episódio no qual a gente entrevista. Tem aqui no nosso planejamento, na nossa ideia para o podcast, fazer vários desses encontros com outras pessoas, por mais que os primeiros episódios tenham sido dedicados à marcenaria, porque Lucas, Tony e eu trabalhamos com madeira mais do que com qualquer outra coisa. A ideia, então, agora é começar a expandir essas conversas, falando com colegas marceneiras, marceneiros de outros cantos, também ceramistas, ferreiros, tecelões e tecelãs, etc. Hoje, já assim, apresentando logo de cara aqui nosso convidado especial de hoje, ele vai se apresentar melhor, mas é um cara muito bacana, amigo nosso, tremendo artesão, ferreiro, cuteleiro de mão cheia, professor, criador da escola de ofícios mais bem-sucedida do país. Criador do TEL, criador de facas de entalhe, que a gente usa também, nosso amigo e colega Gui Siqueira. Tudo bom, Gui? Tudo bem, Thiago? Fala, Tony. Fala, Lucas. Tudo bom? Muito prazer estar aqui com você e, enfim, uma honra ser o primeiro convidado. Muito bom. Por favor, Gui, a gente pensou em começar, talvez você, com você, assim, contando um pouquinho da sua trajetória, assim, você hoje tem lá a Forjaria Escola, que é uma escola de ofícios, você também faz as suas, faz coisas lá, né, você produz ferramentas, produz objetos. Se puder contar um pouquinho para a gente, né, como é que foi esse caminho até chegar nesses ofícios, até descobrir o metal, os trabalhos manuais, seria legal. Então conta para a gente. Tá bom, eu vou começar então com o presente mais recente, aí eu vou pular um pouquinho aí uns anos para trás e aí eu acho que a história vai ficar um pouquinho mais clara, porque foi um turbilhão esses últimos anos. Mas desde março do ano passado, então, a Forjaria Escola nasceu, né? Eu acho que esse foi o grande ápice aí dessa minha trajetória recente, né? Diria de reencontro com os ofícios. Aí eu vou chegar nisso. E a gente está aí há um ano, vai fazer um ano que a gente deu o primeiro curso, que inclusive tivemos a honra de ter esse senhor Thiago Endrigo, mas uma honra ter você lá e os amigos próximos que fizeram aquele curso piloto, né, que foi tão legal, que a gente tirou as primeiras fotos, que inclusive foram as fotos que me fizeram conseguir vender a segunda turma e a terceira, então foi um pilotão bem legal. E aí, assim, a escola tá de pé, foi um ano bem cansativo, assim, né, construir um negócio do zero, mas foi um pulo ali de fé, né, que foi um salto ali que acabou dando certo, e eu tô muito feliz com o resultado. Mas aí, chegando agora nessa trajetória, eu diria que, assim, uns 3, 4 anos atrás, eu tive um reencontro com a madeira, né? Mas eu tive, assim, um bisavô que veio da Alemanha, que era um torneiro de madeira. Inclusive, se você pegar, se eu não me engano, bancos antigos da igreja São Judas, ali, se pegar os mais antigos, foi feito por ele. Passando para o meu avô aposentado, que se aposentou da Volkswagen, e abriu um ateliê de madeira, né, que, enfim, estava sempre com o pai dele. E aí eu acho que eu fui o neto dos 5 netos que mais teve contato com ele. Então eu estava sempre na oficina, eu estava sempre com uma furadeira manual ali furando coisinhas, aquela e aquela que gira assim, né, tipo aquela furadeira menorzinha e aquela que se apoia no peito. E aí fazia carrinho de rolemã, fazia casa de passarinho para ele alimentar com uma mãozinha ali os sabiás dele. Então, assim, eu estava sempre. Eu acho que eu dos netos fui o que mais aproveitou isso. E aí, de repente, sumiu. Aí eu fui engolido por, enfim, tecnologia, fui fazer, enfim, me apaixonei por computadores na época, fiz faculdade de engenharia de computação, segui uma carreira mega corporativa, assim, foram 20, acho que 2 anos ali escalando aquela aquele caminho ali que hoje, enfim, não é mais o meu caminho,
até o momento que eu já estava com meu filho e eu comecei a, enfim, a questionar algumas coisas. Eu fiz o primeiro projeto grande de marcenaria foi a cama dele. E aí eu comecei, né, naquele quartinho ali do apartamento, o vizinho reclamando quando eu pegava o macete para fazer encaixe, não sei o quê. E aí eu fui me reconectando mais como um escape, né? Eu precisava de um escape ali daquela vida maluca que eu tinha. Eu voava toda semana para Porto Alegre e voltava. Então, assim, foram mais de 90 voos no ano, durante 4 anos. Eu era, tipo, eu tinha mira em todas as companhias aéreas que você podia imaginar, que eu podia viajar bastante. Mas aquilo, eu comecei a ter vários escapes. A madeira foi um dos últimos, na verdade. Cara, eu já tricotei, eu já fazia pão com fermentação natural, eu fazia vários pães, assim, tipo, toda semana eu fazia um pão. E aí eu cuidava do meu fermentinho ali, até, enfim, ele morreu, tadinho. Mas eu fiquei quase 2 anos cuidando de um levain, né, para fazer pão. E aí eu fui, assim, como escape, até o momento que eu falei, opa, eu já tenho uma bagagem, eu já tenho uma visão, talvez, de empresa, eu já sou meio que bem versátil nas coisas. Será que eu não consigo dar esse passo? E aí eu estava muito cansado, meu filho estava com 2 anos, eu estava zumbi no trabalho, zumbi em casa, e aí eu conversei com a mãe dele, né, que era minha companheira na época, e aí assim, eu falei que eu preciso desacelerar. E aí eu comecei eu fiz um processo de quase um ano saindo da empresa para treinar uma pessoa, para ficar lá no meu lugar. E aí quando eu vi, eu já estava, enfim, buscando um foco. E eu sabia que se eu não buscasse um foco, eu não ia conseguir, enfim, ter sucesso, porque eu sou muito disperso, sou muito curioso. Então, eu vou tentar um negócio, eu tentava outro. E aí eu falei, cara, comecei a gostar de entalhar. E aí eu falei, vou começar a focar no entalhe, né? Entalhe de colher, como um escape também, aquele negócio zen de entalhar a colher. E aí eu fiquei frustrado que não tinha ferramenta boa de entalhe no Brasil. Eu falei, putz, Forja, parece legal, deixa eu dar uma olhada, né? E era essa minha visão ainda, tipo, olhando para um lado e fazendo a coisa do outro, né? Eu falei, cara, se eu vou fazer isso da minha vida, eu preciso de um foco, né? De um foco. E aí eu falei, vou focar então, vou estudar a ferramenta de entalhe. E eu comecei a fazer ferramenta de entalhe. Aí quando eu vi, eu já estava exportando ferramenta de entalhe. Isso ainda no meu ateliêzinho, né? Na casa que meu avô morava. Que, inclusive, onde eu tinha minha infância, eu peguei esse espaço da minha tia e fiz minha primeira oficina lá, né? Então foi um retorno mesmo aos ofícios ali. E aí, quando eu vi, eu já estava meio que, eu não digo vivendo disso, mas eu conseguia me manter, assim, tipo, óbvio que a mãe do meu filho pagava a maioria das contas em casa, né? Tipo, mas eu consegui ter a tranquilidade para conseguir buscar esse caminho. Até o momento que bateu os 40 ali na porta, né? Que foi ano passado, que eu fiz 40 anos. Eu falei, cara, já decidi que esse caminho faz mais sentido na minha vida, já decidi que é por aí, então beleza, vamos dar o passo agora que é fazer algo maior, né? E aí eu bolei, acho que em dezembro eu tive a ideia de abrir a escola, em janeiro já estava alugado, em fevereiro já estava em obra, em março já estava no curso. E aí chegamos agora a esse presente aí que tem mais história, né? Agora eu vou parar um pouquinho para tomar um pouco de água e vocês me perguntam mais coisa, porque eu estou monopolizando aqui o microfone. Não, o espaço é teu, Gui. Imagina, que é isso. Que legal saber dessa trajetória. Você começou a falar aqui, eu fiquei pensando, um dos jeitos que eu costumo descrever as aulas para criança aqui é dizer que eu sou uma espécie de avô profissional. Então, legal saber que você tem essa história assim, né, na infância. Eu também lembro do meu pai trabalhando com as mãos, né? Isso de alguma maneira acaba marcando a gente mesmo quem não segue, né? Depois, assim, não tem como ocupação, né? Um trabalho manual. Eu acho que é uma experiência bacana, assim, também, que a gente te leva com carinho, né? É, Sem eu acho, dúvida. eu acho também muito rica essa experiência de fazer alguma coisa, né? De interagir com material, qualquer que seja assim, e, né, e criar e ver surgir uma coisa. Isso é riquíssimo. Acho que as crianças se perdem fazendo isso e chamam isso de brincar, né? De massinha. A gente bota na frente da criança, a gente bota um bloquinho de madeira e fala para ela: construa, crie, invente, assim. E depois a gente nunca mais, depois talvez não faça mais, não volte a brincar de uma forma tão livre e criativa, assim, né, com os materiais do mundo. Mas achei legal também, Gui, como você falou, assim, que já fiz um pouco de tudo no sentido de tocar o mundo, assim, né? Então já foi pão, já foi tricô, já foi madeira, já foi metal, e eu
tenho aprendido mais a lidar com a madeira, mas eu vejo muito um parentesco muito forte assim entre esses materiais, porque eu acho que a experiência de fazer é muito similar. Assim, claro, os processos são outros, os resultados são outros, tal, mas eu acho que o efeito que tem na pessoa, no fazedor, na artesã, são bem semelhantes, assim. Então, e esses me interessam muito, assim, porque a sua biografia um pouco ilustra isso também, né? Mais uma vez ilustra isso, que às vezes a gente conquista, entre aspas, bons empregos, bons lugares de retorno e recompensa, assim, na sociedade, mas às vezes você vê que você sente que é um beco sem saída. E depois você falou várias vezes escape, né? É engraçado ter que escapar de uma coisa que está dando certo, você está tendo sucesso na sua carreira, no entanto, você quer escapar disso. E aí, nesses ofícios, você encontra, de alguma forma, um caminho assim, bem interessante, eu achei. E não é nenhum escape, né? Eu até falo isso bastante, que a gente tá ali, assim, tem eu não sei a palavra em português exato, mas é o mindset, sabe? O que essa caminhada na tecnologia fez comigo, e de eficiência, de, cara, era para ontem, tudo tem um tempo assim absurdo, e geralmente você tem menos recursos. Primeiro que nesse mundo a gente chamamos pessoas de recursos, né? Então já é um mundo que você vê que a empresa vê as pessoas como, enfim, uma pecinha ali que está gerando lucro para alguém, né? E aí você tem essa mindset de eficiência. E até hoje, isso já faz 4 anos, eu ainda luto contra isso. Às vezes eu me pego num ciclo interno ali na cabeça, pensando em eficiência, e eu tenho que ser rápido, porque senão não vai dar dinheiro, que não sei o quê. E quando eu vejo, cara, eu nem tô curtindo o processo, eu tô pensando só com essa cabeça de, enfim, de corporativa, sabe? E aos pouquinhos eu tô conseguindo quebrar isso, curtir mais ali o negócio, mas é um negócio que já tá enraizado e que eu espero daqui a 2 anos eu olhar para trás e falar, finalmente, isso só é um sonzinho ali na minha cabeça que me ajuda, às vezes é óbvio que é bom você pensar em eficiência, né? Afinal, precisamos de um negócio de sucesso, né? Eu pretendo viver disso. Ainda não consigo viver disso, mas pretendo viver disso e prover com isso também, né? Para o meu filho, para minha família, devolver para as pessoas que me ajudaram a abrir a escola. Mas enfim, essa cabeça de empresa ainda bate muito aqui e é meio dolorido, assim, porque gera vários gatilhos, né? Vários gatilhos, assim, tipo, né? E dá aquela, putz, calma, não é por aí, eu escolhi sair daí, vamos por outro lado, né? Pô, Gui, que massa ouvir tua história, assim. Eu não sabia, inclusive, que você tinha começado com a madeira, né? É engraçado isso, às vezes como uma experiência, assim, de inocente, né? De criança, você lá no ateliê com seu vô, né? E nem todo mundo tem essa oportunidade de ter um vô, né? Aí alguns têm que ter um vô profissional lá como, como o Tiago. E como isso é importante, porque isso não necessariamente porque a pessoa vá viver do ofício, nem nada assim, mas essa experiência ela se enraiza, né, na gente de um jeito que em algum momento a gente se reencontra com isso, seja como uma fuga temporária, assim, que você tem no fim de semana, ou em alguma hora livre, ou de repente é uma fuga de fato desse mundo maluco, né, que a gente está aí, que cobra da gente o tempo todo, né, como você falou aí essa vida corporativa, né, é muito difícil a gente se desvencilhar dessas demandas do mundo, né, Gui? E realmente é curioso como a gente vê, assim, muita gente de áreas afins, assim, especialmente a tecnologia. Eu tenho muita gente que eu conheço que veio dessas áreas da tecnologia e acabaram se afastando completamente porque não aguentaram, assim, realmente saturou. Então, a marcenaria virou uma tábua de salvação, outros ofícios, né? E aí achei curioso também como você acabou chegando para a questão da ferraria, né, da metalurgia, né, por uma necessidade do que você começou lá na marcenaria. Isso eu achei curioso, né, porque a maior parte de nós, assim, você falou que tem um perfil bem mais disperso, né, na verdade eu não acho que é disperso, eu acho que você é multifocal, acho que a gente precisa de pessoas multifocais, assim. Eu digo isso porque minha esposa é muito, assim, tem uma característica muito assim como você,
e ela tem uma dificuldade de focar, mas eu acho que a gente precisa de pessoas assim como você, né? E aí você conseguiu focar em outra coisa que a gente, inclusive, precisa também, né? E eu acho que você conseguiu direcionar para uma coisa que é muito importante para nós, inclusive aqui da marcenaria, né? A gente precisa, a marcenaria sem a ferramentaria, né? É difícil para a gente aqui. Você foi para esse caminho justamente porque você sentiu essa necessidade, assim como a gente sente. E eu nunca faria isso porque eu sou diferente de você, eu sou focado. Então, minha história é madeira, madeira, madeira. E aí eu preciso de alguém como você que faça ferramentas boas para a gente. Né? E aí, Gui, voltando às perguntas, assim, né? Como é que foi, assim, o teu caminho de aprendizado, Gui? Me fala aí. A gente na marcenaria tem muita dificuldade, né? Como é para vocês, assim, Então, tudo é no engraçado, seu né? ofício, Que, assim? por Como é exemplo, quando que eu é? estava trabalhando com tecnologia, a gente, enfim, a gente fica muito tempo ali nas redes sociais, a gente começa a ser impactado por coisas. Por exemplo, o entalhe de colheres mesmo, eu comecei a ser impactado com o pessoal lá de fora, né? Que é muito forte na Europa, Estados Unidos também tem bastante. Aí você começa a ver, e eu até estava ouvindo o episódio de vocês, acho que foi o último de cadeira, que vocês falavam que a gente precisa adaptar, né, para o Brasil, para as espécies, para tudo. E vocês falaram, inclusive, acho que foi na Califórnia, né, que acho que o Thiago falou isso. As cadeiras na Califórnia, eles não têm as madeiras, eles estão que nem a gente. Onde eu vou achar madeira verde na rua? Não vou achar, né? E eu comecei muito com isso. Eu me machuquei tentando entalhar madeira dura, que não era para ser entalhada. Tipo, você pega sei lá, acho que era um pedaço de jatobá, sei lá, algo assim, para entalhar com faca. E aí você começa a ver, cara, que é muito frustrante. Eu ficava meio maníaco na rua, tentando olhar a árvore caída, assim. E aí, então assim, eu geralmente, a minha curiosidade, voltando à sua pergunta, ela vem muito desses estímulos externos. E veio muito de Instagram, veio muito de, assim, coisas que me impactavam no momento que eu estava. E como eu sempre buscava essas coisas, eu comecei a ser impactado mais. E eu sempre fui autodidata. E isso, para mim, eu comecei a entender que é meio superpoder, porque eu consigo rapidamente mergulhar e me tornar um pouco melhor que a média. E isso eu acabo me destacando, né? Eu digo que meu superpoder é ser um pouquinho melhor que a média em quase tudo que eu faço, né? E porque você acaba tendo coragem, né? Eu acho que muita gente para antes porque às vezes fica com medo de errar, fica com medo de não experimentar. E eu sou muito experimental mesmo. E aí eu, assim, eu sou o cara que vai pegar um monte de vídeo no YouTube que tiver, vai olhar, aí vai pausar, vai tentar olhar ali a parede atrás do cara para ver que ferramentas que ele tem na parede dele, para ver exatamente que gigs que ele deve ter ali para o que tipo de marreta, que tipo de punção para chegar naquele objeto. Eu fiz isso muito com ferramenta de entalhe. Eu via o pessoal fazendo os ganchinhos, eu começava a imaginar, nossa, como é que ele faz essa concavidade? Né? E aí, é aquele negócio, é muito dolorido ser autodidata, porque você erra muito, você não tem alguém que vai te falar exatamente como fazer. E eu me frustro, porque eu sou assim, ligeiramente perfeccionista nas coisas. E aí, quando eu chego no final do processo e dá errado, nossa, me dá uma queda de energia, e eu falo, cara, eu vou ver isso daqui a 2 dias. Aí eu guardo, porque eu sei que não vai render mais. Então, assim, meu processo de aprendizado foi muito de autodidata, né? E aí eu comecei a pegar algumas coisas. Por exemplo, quando meu salário me permitia, eu fiz o curso do Morito de uma semana, né? Que aí para mim foi aquela imersão. Quando meu salário me permitia, eu ia lá no Renan, passei no Renan no Ceará, 9 dias com ele forjando, aprendendo a fazer outras coisas com alguém que iria me explicar. Mas, assim, no geral, é muito exploratório e tentando consumir o que tem de graça por aí, né? Então é YouTube, é vídeo no Instagram, e aí fazer, né? Experimentar mesmo, sabendo que vai errar, sabendo que vai doer, mas buscando aí sei lá, talvez uma. Não digo perfeição, porque eu já sei que perfeito não existe, mas aí um balanço quanto funcionalmente. Para mim a estética ela é importante, né? Eu tenho o meu parceirão ali da escola, a gente pode falar dele, que é o Eric, né? Ele é um cara que ele é muito mais funcional. Então, às vezes, a gente entra no impasse. Eu quero que isso seja um pouco mais bonito, esteticamente. Mas já está funcionando, tá bom. Né? Então, assim, para mim é importante. Então, eu estou buscando isso. Inclusive, esse ano eu estou tentando me reencontrar com isso, porque desde que a escola abriu, ela me engoliu. Eu não produzi quase nada no passado, né? E agora eu estou num reencontro aí de produção também, que para mim, 50% da satisfação é ter alguém comprando uma coisa minha, olhando e falando, caramba, isso aqui tá legal, hein? Então,
Então é isso, né? Então é essa busca, mas é assim que eu aprendo, Tony. Então, assim, eu me sinto à vontade de dar cursos introdutórios. Se você olhar na Forjaria Escola, os cursos que eu dou são vivências. Porque eu acho que, assim, na minha jornada como ferreiro, que ela tem, vai, um pouco mais... vamos falar que ela tem 3 anos. Eu consigo me destacar no básico. Mas eu nunca vou pegar um cara, um cuteleiro que faz aquelas obras de arte, né? Que o cara faz isso há 10 anos. Eu nunca vou ser esse cara ainda, né? Eu não sou esse cara ainda, mas isso não me, como que fala? Isso não me congela a ponto de não me sentir à vontade de dar um curso introdutório, por exemplo, né? Então, eu acho que é por aí, mas eu acho que assim, eu não acho que nunca vai estar perfeito, você nunca vai ser um professor perfeito, cada turma você vai aprender coisas, você vai levar isso para frente, e meu processo de aprendizado, ele é contínuo, e eu acho que com um pouco, que eu dou muitos mergulhos, né? Você falou do multifoco. Eu não acho que eu sou disperso, mas eu acho pontos de interesse que eu vou mergulhar. Então eu mergulho ali, aí eu falo, beleza, eu já consumi o que eu queria lá, eu acho que eu já estou satisfeito. Aí eu vou mergulhar lá, e isso me gera um cinto de utilidades ali, pegando umas referências aí de quadrinhos, mas um cinto interessante, né? Eu consigo usar isso a meu favor, de certa forma, né? Mas é isso. Não sei se ficou claro. Legal, muito massa. Eu Sim, lembrei, ficou, Gui, ficou você sim. mencionou do Morito, se eu não me engano, foi dele que eu ouvi um chamado, assim, chamar nossa atenção para uma coisa que eu acho que é muito importante. Ele falou assim, cara, muitas vezes é fazer o simples muito bem feito. E a gente fica assim, nossa, mas eu só vou dar os cursos básicos, vou dar o curso das introduções, tal, como se tivesse uma coisa muito elaborada que eu ainda não alcancei. E aí ele nos lembrou assim, cara, muitas vezes é fazer o simples muito bem feito. Aqui que está o grande desafio. Então, é você, uma pedra abrasiva, uma lâmina, e você saber afiar uma lâmina, sabe? Mas e aquele móvel maravilhoso, com aquela madeira fantástica, que todo mundo fica impressionado? Ok, aquilo se constrói se a lâmina estiver afiada em cima. Então, assim, em cima desses princípios mesmo, desses fundamentos. Então, acho que é legal ver assim um aprendizado multifocal, digamos assim, né, que parece disperso, porque eu acho assim, quando você se encontra num trabalho e de fato adora aquilo fala com você de tantas maneiras, assim, você fica meio maníaco, meio obsessivo, porque é prazer, na verdade. É trabalho ou é alegria? Isso vira uma coisa só. Então, você aprende sem parar, você vai beber num monte de lugares assim, e a sua cabeça reúne um monte de pontas, depois você senta, dorme, a sua cabeça vai cozinhando aquele monte de informação aparentemente dispersa, assim, mas certamente não é dispersa. Elas se somam, tanto que te chamaram a atenção lá. E, enfim, e aí eu acho que a caminhada do artesão é ir vendo o que é o fundamental do seu ofício, do que se trata moldar o metal com calor, com força, sabe? Do que se trata ali e como você transforma aquilo em poucas coisas simples, as coisas cruciais daquele ofício. Então, acho que pode parecer simples o curso introdutório, mas talvez ele contenha as coisas-chave. Tanto que o Morito, de novo, ele diz, a aula de afiação é a aula mais importante e a aula mais difícil da marcenaria. E a gente costuma achar que isso nem é marcenaria. Pô, mas aqui eu tô tratando metal, e aí a gente escuta ele dizer, sim, você está tratando metal e essa é a hora mais importante e mais difícil. Embora seja simples, vai criar um gume, não é? Então, tão legal a sua trajetória assim de aprender. Achei massa. Com certeza, sem uma base bem feita, qualquer edifício cai, né? Por melhor que seja, por mais bonito que seja, por melhor que seja o arquiteto, o edifício cai, né? Então, a base é importantíssima, né? E, assim, por mais que pareça uma trajetória ainda curta, né? Assim, você se aprofundou no básico, né? E eu acho que, assim, nenhum professor vai saber tudo sobre tudo, né? Então, se o professor for esperar saber tudo para poder começar a ensinar alguma coisa, ele não vai ensinar nunca, ele vai continuar nesse aprendizado contínuo só para ele e o conhecimento não se dissemina, né? Então, é importantíssimo isso que você está fazendo, esse trabalho. Inclusive porque, assim, tem
assim como a marcenaria, eu acho, assim. Então, a gente tá redescobrindo as coisas e ter alguém mostrando essa base, né? Levando a galera pegando pela mão e reintroduzindo Legal. essas coisas, assim, é importantíssimo, Gui. Seguindo, Gui, depois eu vou voltar a alguns dos pontos aqui que são muito interessantes, que já apareceram na conversa, só para ressaltar um deles, né, Gui? Você fala de uma coisa, eu fiquei pensando aqui, me lembrou aquela situação de algum artista que, né, rapidamente produz um desenho, né? E aí, bom, diz, nossa, mas você fez isso em 1 minuto? Eu falei, não, eu fiz isso com a minha vida inteira, né? Isso demorou toda a minha vida. Então você fala de uma trajetória que, por mais que você esteja assim, né, totalmente dedicado, né, à forja hoje em dia, por poucos anos, né, você disse, né, você, acho que dá para perceber assim, né, o quanto comparece nessa sua atividade atual, assim, a tua experiência de vida toda, quem você isso é interessante perceber, né? Eu acho que uma das coisas que a gente está indo e voltando, assim, né? A gente vem tocando hoje, né? É o quanto a gente consegue ter uma existência que seja integrada, né, com quem a gente da chance que a gente tem de encontrar situações onde a gente possa ser quem a gente descobrir isso e que isso possa aparecer no mundo, né, e no contato ali com os outros, né. Então é muito legal isso. Para um ex-psicólogo é uma conversa muito interessante, né. Mas se vocês me permitem, eu estava com uma dúvida aqui, Gui, queria te escutassem sobre isso, né? Que é sobre a forja hoje em dia, assim, né? Como que existe, assim, o que é a forjaria, né, atualmente? Existe ainda uma prática industrial onde se usa forja, ou isso hoje em dia, né, pela qualidade, pela situação, né, por como acontece o trabalho industrial, a forja ela não é mais muito empregada, e aí a forja só existe artesanalmente, como que é isso? E também como que você vê esse momento da forjaria artesanal aqui no Brasil? Então, existem peças industriais forjadas ainda. Inclusive, eu estava trocando uma ideia com o Renan outro dia. Ele tem esse plano, né? Ele tem um baita martelete lá no Ceará Eu que ele vi. vai colocar para funcionar. E é assim, o que ele sente prazer mesmo, a gente estava falando, né? Óbvio que ele é um ótimo professor, ele gosta de dar aula, mas ele queria explorar isso, forjar grandes peças para a indústria automotiva, para a indústria, sei lá, de repente até a indústria eólica ali do lado da casa dele tem um grande parque eólico e exporta, enfim, um monte de turbina eólica para o mundo ali acho que é no Pecém ali. Então, assim, tem coisas que só vão ser boas forjadas mesmo, né? Por exemplo, peças de aço mesmo, né? Não ferro fundido, né? Você tem uns processos de forjamento que fazem a peça ser mais adequada ao uso dela, né? Aguentar o que ela tem que aguentar. Então, assim, isso existe, mas a um nível industrial, máquinas gigantescas, em numa linha de quase de produção, mas ainda com interferência humana, né? Eu não sei falar de robotização disso. Mas existe ainda isso. Agora, no cenário que a gente vê de pequenas peças de forjamento, o Brasil, ele, acho que como a marcenaria, eu acho que vocês falaram um pouquinho disso nas cadeiras no último episódio, as coisas foram se perdendo, né? Então, assim, existia muito aquele ferreiro, né, no interior. Eu acho que no Nordeste, principalmente, isso era muito presente. Eu acho que talvez até o Thiago possa complementar isso depois. Nossa grande enciclopédia. Se você for pelo mofo e micro-organismos que já vão se desenvolvendo, assim, Mas, eu sou, assim, meu superpoder de aprendizado, ele existe, tá? Mas é volátil a memória aqui, né? A minha memória, ela é péssima para recordar fatos, etc. Inclusive, é interessantíssimo, porque às vezes eu vejo o mesmo filme e eu me surpreendo positivamente e falo, que filme legal. Aí eu lembrei no final, puta, eu já tinha assistido ele. Mas é isso, então, assim, na parte de forjamento, assim, de pessoas tendo experiência, assim, o grande forte no Brasil é a cutelaria, né, se você olhar. Então, assim, no Sul é muito forte, interior de São Paulo tem bastante, acho que no Brasil inteiro.
que é, assim, as facas gaúchas, né? Eu acho que principalmente ali no sul veio isso muito forte. A parte de forjamento e ferraria, a gente vê tem muita galera fazendo ainda ferradura para cavalo, né? Que são os ferrageadores. Então, assim, isso ainda existe, mas, assim, essa parte de forjamento artístico, de princípios, manipulação do aço, que você vê talvez em manuais antigos do ferreiro, né? Não sei de que ano que é aquele manual do ferreiro, que eu acho que é a única peça escrita em português que fala um pouquinho sobre os conceitos do forjamento e da ferraria. É algo bem antigo, né? Talvez o que, 1950, aquilo? Talvez Já, até mais antigo. já te digo. Então, assim, só que assim, como eu acho que tem muitas coisas voltando nesse movimento do retorno do fazer com as mãos, que começa muito como um escape mesmo. Eu vou voltar à palavra escape, mas como eu tenho muitos amigos que foram fazer, sei lá, cerveja artesanal, outros foram fazer pão artesanal, outros foram fazer marcenaria. Mesmo alunos que vêm ter aula com a gente, muitos deles estão na tecnologia. Então, assim, existe essa vontade de ter experiências agora, né? E pegar esse dinheiro que você ganha num lugar ali, claro, que te satisfaz de certa forma, mas é um lugar virtual, assim, principalmente na tecnologia, né? Eu tive muito essa briga comigo, né? Cara, tudo que eu construo tem uma certa criatividade, mas é tudo virtual, sabe? Aí você vê, tipo, e aí veio essa onda agora de AI, né? Ah, grave 30 segundos e faça seu clone. Tipo, aí você olha e fala, caramba, que mundo que a gente tá caminhando, né? E aí tem pessoas que eu acho que abrem um pouquinho os olhos para isso e vão buscar talvez umas experiências mais físicas, né, materiais, de pegar as coisas e voltar, colocar um pouco o pé na terra, né, como é bom andar na grama, né, tipo, você ter essas experiências de novo. Então eu vejo isso acontecendo, isso olhando para a escola, né. Os cursos de um dia aos sábados estão, assim, muito sempre cheios, porque o pessoal quer sair para ter uma experiência diferente. E alguns se apaixonam, alguns gostam mais e voltam para fazer cursos, mais cursos livres nas terças-feiras. Então, assim, eu diria que é muito similar à marcenaria, essa marcenaria de encaixe, essa marcenaria que você vai respeitar a madeira, que você vai olhar para ela, fazer com ferramentas manuais, um pouquinho de ferramentas, enfim, elétricas, mas é aquele pessoal que está buscando, não sei, uma experiência mesmo, uma reconexão, talvez um hobby, talvez alguma coisa mais zen para focar a sua cabeça ali e tentar ter um pouco de paz interna. Então eu vejo muita gente buscando isso. Mas assim, não tem muito onde buscar, é o que a gente estava falando de aprendizado, né? Eu acho que escolas estruturadas para ensinar isso, deve ter 2 ou 3 no Brasil, assim. Tem muito cuteleiro que abre sua oficina para trazer uma pessoa para ensinar coisas e tal. Mas muitas vezes é uma demonstração, é um negócio mais, sei lá, te convido para vir na minha casa para te ensinar um pouco do que eu sei, sabe? O que não é ruim, eu acho, mas assim, algo estruturado eu não vejo por aí também. Mas é isso, acho que eu dei uma devagada aí. Não, não, mas legal. Mas assim, Gui, tem nesse panorama, assim, acho que você descreveu bem, tem uma. Acho que tem um interesse bem grande pelas facas, né? Isso é claro. Acho que até teve muito na mídia esse lance de construir esse objeto em si. Mas o que eu achei uma escolha feliz, assim, da parte de vocês foi chamar Forjaria Escola, ou seja, olhar mais para o ofício ou para o que se faz com o metal ali, menos para a peça, né? E aí você se familiariza com a forja, com essa ciência ali, né, e com essa arte, e aí as peças várias delas são consequência, assim. Não, Mas você vê continua vivo uma efervescência, assim, uma curiosidade bem grande, não é? Por artesanalmente criar algumas peças dessa. Com as facas, especificamente, tem uma busca bem forte contemporânea, não tem? De saber fazer facas artesanais. total, facas, assim, é aquele objeto que gera curiosidade, gera, enfim, é quase uma fantasia, né? Então você vê, e fora que é uma das ferramentas mais
incríveis, né? Se você pensar que você usa faca em tudo, né? Desde o formão até para abrir um pacote, até para você, se você está no mato, você quer sobreviver, você vai precisar provavelmente de uma faca, né? Então é uma das ferramentas mais primordiais, assim. E é muito fácil, assim, se você pensar, não fácil, mas é muito simples você, se você tivesse, assim, um pouquinho de, talvez, alguém te guiando, ou até um pouquinho daquela curiosidade de sair fazendo, você pega um pedaço, uma lima velha, e você transforma numa faca em pouquíssimo tempo, né? Com pouquíssima ferramenta, né? Você precisa, sei lá, talvez de um maçarico ou de uma churrasqueira e um pouquinho de óleo de canola, sei lá, você já tempera e faz uma faquinha para fazer qualquer coisa. Então, assim, ela gera muita curiosidade. E isso, assim, depois da escola rodando um ano, isso para mim é claro, né? Que a gente vê curso de faca, eu brinco, curso de faca fecha todas as turmas. E os outros cursos, a gente vê que a gente precisa, de alguma forma, fazer parte dessa mudança para criar essa curiosidade. Então, assim, tem cursos muito legais rolando na escola, de outros professores, né? Desde curso de gongo, se você forjar um gongo, curso de utensílios de cozinha, ou o próprio curso de marreta. Mas esses cursos, eles requerem um pouco mais, ou às vezes muito mais esforço, para que as pessoas enxerguem o valor que eles têm. É óbvio que quando eles chegam lá e pegam o objeto, eles falam, nossa, não parecia que era algo tão especial, assim. E no fundo sempre vai ser especial, porque você fez com a sua mão, vai ter as marcas das suas marretadas, vai ter a marca da história que você viveu aquele dia, e você vai com certeza pendurar aquilo na sua casa com maior orgulho, sabe? Então, mas o que você falou é real, assim, faca vai e vai muito, assim, existe já, vou falar assim, um mercado para quem quer ter experiências em fazer faca já consolidado. Aí tem, sei lá, tem programas de televisão que alimentam isso, tem a própria cena dos salões que tem em São Paulo, tem 2 salões grandes de cutelaria. Aí você vai para Brasília, tem salão de cutelaria. Você vai para Belo Horizonte, tem salão grande de cutelaria. Então, assim, isso já existe muito, né? Há muitos anos no Brasil. Agora, essa forjaria, esse forjamento, esse trabalho com metal, de você fazer, sei lá, ganchos, peças estruturais, utensílios, isso é algo que faz parte da escola, e o que você falou faz todo sentido. Houve essa escolha do nome, né, de forjaria, porque a ideia eu sabia que no começo ia ser muita faca. Óbvio, a gente precisa pagar aluguel, a gente precisa rodar, a gente precisa sobreviver aquele primeiro ano, aquele segundo ano, né, que geralmente, sei lá quantos, 90% das empresas não duram mais do que 2, 3 anos no Brasil, se você pensar, né. E eu sabia que faca ia ter um papel muito, muito grande, mas não é só faca. Eu vejo, por exemplo, faca, quando eu até brinco com os alunos, eu vejo como uma ferramenta para usar na cozinha, uma faca de cozinha. É uma ferramenta para usar, sei lá, em alguma coisa, porque eu vejo assim, minhas criações elas são sempre funcionais, né? Eu não crio, por exemplo, peças artísticas ainda. Não sei se no futuro eu gostaria de criar peça pela arte, né? Eu vejo muito função, né? A minha faca ela precisa cortar bem, minha faca de entalhe, ela precisa ter todas as tecnologias, entre aspas, que todos os ferramenteiros de faca de entalhe estão usando, e a gente troca muito isso, né? Tipo de desbaste, tipo de metal, facilidade de manter o fio, porque quem entalha de verdade quer uma faca que seja fácil de cuidar. Você não quer uma faca que você vai precisar ficar afiando, sei lá, 30 minutos a cada dia. Você não quer isso, você quer facilidades, né? Então, assim, eu vejo muito isso, né? O funcional. E isso tem muito espaço. Então, por exemplo, no futuro, talvez um curso para fazer ferramentas de entalhe, ou um curso para fazer utensílios de cozinha. Isso teremos esse ano já com outro professor, muito provavelmente. Então, assim, mas faz parte, eu acho que é o mesmo trabalho que vocês fazem quando vocês fazem os cursos das cadeiras. Não existe esse desejo do pessoal. Nossa, meu sonho é fazer minha cadeira. Mas existe já, o meu sonho é fazer minha faca que eu vou exibir no churrasco do domingo, isso existe. Mas quando o pessoal vê a cadeira, o Thiago mesmo levou uma peça que ele fez ontem na forjaria, eu olhei e falei, nossa, cara, as fotos não fazem jus a nada que a gente pode tirar uma foto boa, mas, cara, que peça especial, né? Tipo, e acho que faz parte da gente educar a galera, sabe? Tipo, a valorizar esse tipo de coisa de novo, porque, cara, a gente vê galera valorizando coisas extremamente
industriais, que a indústria está usando alguns artifícios para mim que são duvidosos, de fazer parecer que foi feito à mão, mas quando você vê, tipo, é aquele negócio mega descartável que foi feito para quebrar e você comprar outro. Quando na verdade o que eu estou buscando é uma faca, eu brinco, né? O pessoal às vezes acha minhas facas caras, mas cara, eu pensei tanto em fazer aquela faca que vai ser tão versátil, que só vai precisar dela como primeira faca, e ela vai te acompanhar pro resto da sua vida. E se algum dia ela cair de bico e quebrar a ponta, porque é uma faca mais dura, você vai poder me falar: Gui, quebrou a ponta, posso mandar para você refazer ela para mim? Cara, traz. Essa faca você vai passar pro seu filho, provavelmente, essa faca de entalhe, sabe? Então, assim, pessoal, quantas pessoas não compram uma coisa e depois vão lá e compram a tua porque fala, puta, eu achei que eu tava economizando, mas na verdade eu não tava, né? Se bem que você me falou, Gui. Então, assim, eu não sei. Enfim, já fui para outro assunto, né? É uma conversa ampla mesmo, né, Gui? Porque acho que, por um lado, tem essa apreciação do que é feito por alguém, né, o que tem ali intenção. Eu acho que a gente, por mais que seja, assim, que viva, né, imerso num consumismo, né, e tão afetados, assim, pelo marketing, a gente continua sensível a algumas coisas, ainda que não consiga processar isso mentalmente na hora, né? Acho que a sensibilidade, assim, permanece, pelo menos, né, em potencial, né? Então acho que a gente acaba ressoando com coisas assim quando as encontra, né? Quando está na presença delas. Só que, assim, não sei se isso é tanto um valor hoje em dia, né? Então você vê, se você faz um móvel, né? Hoje em dia diz, não, mas o meu móvel ele foi bem construído e ele é mais durável. Bom, talvez, às vezes a gente conversa com pessoas que gostem muito da experiência de ter que ir numa loja comprar móveis novos a cada 2 anos. Então, o mais legal para aquela pessoa é o prazer de ir numa loja e comprar um móvel, não é ter um móvel, mesmo móvel na sala, né, até o fim dos seus dias. Então é uma conversa assim, que envolve muitos aspectos, né, sociológicos, inclusive, né, e acho que a minha percepção assim sobre o ofício é que em muitos casos o ofício saiu do horizonte, né? Então o jeito como a gente consegue reintroduzir isso, mostrar, né? Você vê no caso da Forja tem um reality show que fez muito sucesso, então as pessoas vão tendo esse desejo. Culturalmente aqui no Brasil, o churrasco é uma coisa importante, a gente se reúne para comer junto, para cozinhar junto, né? Então tem também um momento, vão sendo assim aspectos que vão favorecendo, né? Uma entrada, né? Assim, uma abertura, né? De olhos e de alma para um fazer, né? Que existe, que pode ser interessante. Muitas vezes essas coisas estão menos disponíveis, né? Assim, e acho que isso acontece ao longo da vida inteira. Assim, tem música que eu escutei uma primeira vez e passou batida, e aí depois, com o tempo, em outras circunstâncias, eu fui conhecer aquela música e passei a apreciar. Às vezes precisava de mais tempo, às vezes precisava de um certo estado de espírito, e aí eu conseguia, enfim, entrar ali, né? E às vezes, que nem o Tony estava falando, a gente tem a correria da vida, tem todos os acontecimentos, tem o estilo de vida que a gente leva hoje em dia, que também tem aí suas questões, tem o fato do trabalho manual não ser muito apreciado aqui entre nós. Então, eu não acho que você divagou, não, acho que você estava tocando em todos esses pontos, né? Desculpa, rapidinho. Desculpa, Tony, antes de passar a palavra, só achei aqui a Biblioteca de Instrução Profissional, da qual faz parte um volume sobre a forja, né, o Manual do Ferreiro, que o Gui estava mencionando. A biblioteca, então, essa coleção, ela foi idealizada e lançada por Tomás Bordalo Pinheiro em 1904, em Portugal. Né? Então, esses livros foram, aos poucos, sendo editados aqui no Brasil, né?
edição da Livraria Bertrand em Lisboa, editora Paulo de Azevedo no Rio de Janeiro, São Paulo e BH aqui no Brasil. Então esses livros são antigos, são do século XX já, né? O Manual do Ferreiro faz parte então dessa coleção. É um dos poucos textos em português, né, sobre a forja que circulam assim mais amplamente, né, entre nós. Eu acho que o que o Gui falou, realmente eu acho que o Gui não divagou, não. Acho que é porque os assuntos vão realmente se conectando, né? São as mesmas indagações que a gente tem com o trabalho da marcenaria também, em relação a tudo isso de consumismo, de retorno, essa vontade da gente, das pessoas de forma geral, de voltar a fazer as coisas, né? De ter um mundo menos artificial, de ter pessoalidade, né, nos objetos. A gente se desacostumou, inclusive, a ter objetos que a gente lega às pessoas, né? E a gente julga, o parâmetro é muito assim, é preço, né? A comparação é sempre monetária, né? E a pessoa às vezes não enxerga os outros valores, as coisas que estão por trás daquilo ali. Né? E como o Thiago falou, às vezes a pessoa prefere realmente o estímulo do consumismo, né? Do cara ir lá na loja e comprar várias vezes e ter outra, e ter uma coisa que é mais novo, outra que é uma novidade, e enfim. Então, isso realmente são questões que tocam nos ofícios, né? E estão presentes nas nossas preocupações também. Né? Mas é curioso que a gente chegou a falar nisso em outro episódio, não sei se foi no último, né? Que é justamente esse momento assim de tecnologia, né? Você estava falando das tecnologias de forja e tal, não sabe se ainda tem coisa robotizada, a gente chegou a falar disso na marcenaria também, né? Mas como é curioso, como nesse momento em que a tecnologia está, obviamente, né, o tempo presente, mas nunca teve tanta tecnologia, né, assim, envolvida na fabricação dos objetos, e é justamente nesse momento que as pessoas têm se voltado realmente a essa vontade de colocar as coisas na mão, de sair um pouco desse mundo virtual, de ver as coisas sendo feitas, de ter pessoalidade nas coisas, né? Eu acho isso curiosíssimo, né? Quando a gente está quando essas coisas parecem que estão em xeque, né? Parece que é nesse momento que elas tendem a ter um ponto de retorno, né? Eu acho isso muito bacana. Então, acho que a forjaria, ela tá num momento muito legal. Eu acho que ela tá pegando esse momento de retorno, né? É muito importante que a gente tenha esse local lá, né? Em relação à cutelaria, eu acho que é o caminho natural das coisas. Eu acho que ela é aquela como o milho para chamar a galinha, né? Então é aquela coisa que vai trazer a curiosidade das pessoas. É óbvio que as pessoas vão ter curiosidade de querer fazer um objeto para si inicialmente, né? Então assim, a faca é um objeto que tem utilidade para qualquer pessoa. Então você vai ter muito mais público, né? Mas algumas pessoas, uma vez que elas entram nesse universo, elas vão começar a curiosidade vai ser despertada, né? E aí o meu apelo, minha vontade aqui que eu acho que é de todos nós aqui que trabalham com madeira também, é que tem novos ferramenteiros aí trabalhando com ferramenteiros, né, pessoas fazendo lâminas para marcenaria, né, específicas, pessoas também fazendo dobradiças, fazendo ferragens, né, então são outros universos, mas eu acho que a cutelaria, eu acho que ela é o chamariz realmente, eu acho que vai despertar a curiosidade das pessoas, então algumas pessoas vão continuar ligados à faca, né, o objeto faca, outras pessoas vão despertar essa curiosidade para outras coisas. Então isso aí é o germe de uma coisa que realmente está começando agora, tá se retornando, né? Então vão aparecer novos profissionais aí que vão estar querendo É uma sensação. empenhar nesses outros Desculpa, caminhos Lucas, pode ir, da forjaria também. Acho que é um fenômeno feliz esse das facas, da cutelaria artesanal, essa coisa midiática que surgiu, e muito feliz, acho que é o que a gente está dizendo aqui, que isso seja uma porta de entrada para esse universo que parece olhar para trás, fazer coisas artesanalmente como nossos bisavós faziam, mas eu acho que a gente vai encontrar quem entrar por essa porta, vai encontrar esse território do fazer, desses fazeres manuais, e eu acho, essa é a minha experiência, eu acho que acaba ressoando muito com essa biografia que o Gui compartilhou rapidamente com a gente aqui. Para mim, a grande pergunta é assim, cara, isso é uma porta de entrada, né? Agora, o que as pessoas vão encontrar, existencialmente falando, o que esses seres humanos vão encontrar e vão descobrir sobre eles mesmos quando eles começarem a fazer coisas com as mãos? O que eles vão encontrar e o que tem? É uma porta de entrada que leva a quê? Nessas escolas,
essas oficinas, né? E aí que eu acho que está, para mim, pelo menos, é o tema que a gente fica circulando o tempo inteiro, assim, né? O que ele vai encontrar? Acho que ele vai encontrar essa experiência riquíssima para mim, de um ser humano mais completo interagindo com o mundo, de formas riquíssimas, de formas, assim, surpreendentemente instigantes, e que nos interessam sem fim. Para mim, o artesanato, esses ofícios antigos, são abrir um livro em que cada página é igualmente fascinante, assim. Então, eu trabalho com a madeira, mas eu acho você chega num ponto em que quem trabalha com couro, ou com metal, ou com vidro, ou com lã, parece uma coisa que contém em si o mesmo fascínio, que é o que é estudar, entender alguma coisa do mundo material e transformar aquilo que surgiu alheio a você, assim, em coisas que são funcionais, que facilitam a sua vida e que são bonitas, né, Gui? Então você compartilhou com a gente essas duas coisas. Você falou, não, eu faço coisas funcionais, a minha faca tem que cortar, tal. Eu nunca fiz uma escultura, mas para mim tem que ser bonito. Eu quero também que seja bonito, também tem um senso estético nisso tudo. Então acho que a experiência de fazer manualmente tem essa riqueza inteira, de colocar a gente, eu acho, por completo, o corpo presente numa oficina, o cérebro super desafiado, porque tudo é pertinente, e o corpo desafiado a lutar e criar, a partir daquele material, uma coisa que é cheia de sentido. Tem uma função, tem um valor estético, mas tem um sentido que vai sumindo do mundo, que é a relação, que é a conexão com as pessoas. Não é um item. É mais ou menos perfeito aquela faca, aquela cadeira, isso vai para segundo plano, porque, em primeiro lugar, cria uma ligação entre quem fez e quem recebeu aquilo. Então conecta as pessoas e nos conecta com os materiais, nos conecta com o mundo. Então é isso que eu acho, pelo menos claro que é particular, cada um vai encontrar alguma coisa à medida que caminhar, né, nessa trilha. Mas eu acho que é isso que as nossas escolas e essas conversas assim guardam de potencial para as pessoas que estão no mundo. Eu acho que adoecido, é uma patologia essa, né? Vamos combinar, de consumir, descartar e de imaginar que isso vai te trazer alguma satisfação, alguma realização. É patológico, né? Não vai. É um caminho sem fim para o indivíduo e para o planeta, é um caminho sem fim. Então, acho legal trazer mais artesãos e ver quanto ponto de conexão existe entre esses trabalhos. Eu concordo 100%. Isso é uma das coisas que, quando eu estava fazendo essa virada, eu pensei muito, porque eu pensava assim, putz, eu trabalhava ainda num lado da tecnologia que estava voltado para o marketing, né? Então eu estava, além da tecnologia, mergulhado em fazer pessoas comprarem coisas que elas não precisam e gastarem dinheiro, é tipo isso. Ganhava um salário, enfim, que eu tinha os hobbies e tal. Ia muito para os Estados Unidos ao trabalho, aí eu comecei a comprar, tipo, tudo que me impactava, né? E você pegava aquela lista de aquela pessoa usa microjig, woodpeckers, não sei o que. Tipo, você pegava todos aqueles negócios que é caríssimos, mas eu ia lá nos Estados Unidos e eu comprava, porque eu tava começando, eu tinha esse consumo, né? Se é para eu fazer esse hobby, eu vou fazer com as melhores coisas, não sei o que. Abri o ateliê 3 anos atrás, eu tinha ali um bolinho de dinheiro, que eu até divulguei para os amigos, eu mandava assim, pessoal, tem tudo isso à venda aí. E aí é engraçado como eu digo que eu evoluí nesses anos, assim, em conexões, assim, com tudo. Eu diria que eu estava ali flutuando, né, naquela minha carreira, não fazia muitas escolhas, e de repente, não só as escolhas que eu estou fazendo, mas as pessoas que eu estou encontrando, e pessoas com cabeças muito parecidas em aspectos hoje que para mim talvez não sejam tão negociáveis. Óbvio, a gente é plural, né? A gente sempre tem alguém que a gente conecta mais ou menos. Mas eu tenho encontrado pessoas que estão numa jornada muito parecida, né? De resgatar isso. E uma das coisas que eu pensava quando eu decidi, enfim,
focar, voltar para esse mundo material, fazer coisas com as mãos, usar um pouco do que eu já fazia antes. Eu gostava muito de dar workshops. Era de tecnologia? Eram hackathons, era workshops de não sei o quê, tipo, tudo voltado com tecnologia, mas eu me empenhava em passar a mensagem de forma clara, em ser um bom professor. Eu falei, poxa, vai ser legal fazer isso também num negócio que eu acho que vai ser mais relevante para o mundo, né? Ou então, na briga que eu tô agora, né, de mostrar que tem um caminho diferente. E isso, para mim, pesou muito, né, na minha escolha. E tem a ver também com o que a gente falou de, cara, coisas básicas, cursos introdutórios. Mas um curso introdutório onde você tenta melhorar o jeito que você passa a mensagem a cada curso. E aí, sei lá, eu tô acho que na 25ª edição de um dos cursos. Isso em um ano dos cursos de vivência. Cara, se você olhar o primeiro curso, não conto com os amigos, né, que o Thiago participou, que foi aquele curso piloto, mas coisas, como foi melhorando cadência, como foi melhorando tudo, e aí hoje eu sinto que eu passo eu passo essa, vamos falar assim, o pessoal sempre me fala, Gui, eu sinto que você se doou nesse curso, e realmente, você tá ali, além de você estar, assim, na visão de mundo de venda e compra, você tá vendendo um serviço, ou seja, você quer vender um serviço bom, mas mais do que isso, quando você entra de cabeça e você se doa na hora que você vai passar a mensagem, que você vai dar o curso, o pessoal sente isso, né? Aquela energia e o pessoal sai feliz. Eu brinco, cara, a cada turma que sai mega feliz com o curso e que eu sinto que curtiu, que vai chegar, vai mostrar para todo mundo o que fez, esse meu papel ele está sendo bem cumprido, né? Nesse papel de escola, ser introdutório e mais sendo um curso introdutório, porque eu quero que essas pessoas voltem depois. Eu quero que elas, enfim, se elas talvez foi uma experiência única, perfeita para elas e acabou por aí, perfeito, tá cumprido o papel. Mas é aquele cara que olha na Ford e fala, putz, gostei disso, quero tentar mais um pouquinho, o que eu faço agora, né? Então, assim, eu acho que hoje eu gero um impacto positivo mais em cada ser humano do que eu gerava em 20 anos de tecnologia, sabe? Então, hoje eu sei que cada pessoinha que está fazendo os cursos, ou cada pessoa que vai na forjaria e se sente acolhida, mesmo que não seja fazendo curso, né? Seja, sei lá, nos churrascos que a gente faz, tipo, até, por exemplo, a Bruna Kim, eu não sei, enfim, ela veio fazer o painel da forjaria, ela fez um lettering lindo lá, e aquele dia foi um evento, sabe? Tipo, eu levei meu filho ajudou a pintar, e aí a gente colocou as fotos do ano passado. Então, assim, olha só, a gente olha aquelas fotos, aliás, muitas fotos que o Thiago tá por lá, né, Thiago? O Thiago, ele participou ativamente do projeto Forjaria no passado, assim, ele é uma das pessoas que, enfim, viabilizou isso, com certeza. Você vê, cara, impactei em um ano muito mais gente do que eu impactei em 20 anos, eu acredito, né? Ou impactar para o sentido bom, né? Óbvio que muitas pessoas compraram coisas por coisas que eu fiz na tecnologia, mas se você pensar em impacto, o que eu julgo ser um impacto positivo, esse último ano para mim foi, assim, disruptivo em termos, assim, de satisfação como ser humano vivendo nesse mundo, né? Ou o mundo que eu quero deixar para o meu filho, por exemplo, que isso, óbvio, depois que você tem um filho, você começa a pensar muito nisso, né? É isso. Legal, Gui. Nossa, muito, muito especial. Assim, eu acho que vai nesse sentido da comunidade, né? Que a gente também conversa muito aqui, né? A importância que isso tem para a gente, para todos os seres humanos, né? E como a gente é carente disso, né? E carente dessa conexão, né? Que o Lucas estava falando. E aí, como, claro, a gente se preocupa, né? E quer ser bom profissional, e aí num curso a gente prepara o curso, está lá presente, faz o melhor ali para prestar esse serviço que a gente vendeu, mas como é muito mais do que isso, esse tipo de relação, né? Não é uma relação ali de um provedor de serviço e um cliente, né? Tem uma relação humana acontecendo, né? Que atravessa isso e dá outros contornos, coloca, né, aquele momento num outro registro, né? Para mim, o registro das necessidades humanas, né? Eu só queria comentar uma coisa, Lucas, obrigado.
o Lucas brilhantemente, né, abordou alguns temas assim que são tão importantes para a gente, né? Mas eu só queria falar uma coisinha, Lucas, que é sobre a crítica, né? Para que não fique também, não fique confusão, assim, não reste confusão sobre como a gente pretende conversar sobre diversas coisas, né? É também uma tomada de posição, né? Mas não de uma forma muito simplista, né? Então, quando a gente diz assim que, bom, por exemplo, né, que o ofício foi capturado pela indústria, né, eu acho que é uma constatação importante, né, para a gente entender o estado dos ofícios, né, mas não é uma crítica assim muito maniqueísta ou infantil mesmo à indústria, porque a gente também consome bens que vêm daí, que são produzidos em massa, né, eu acho que a questão de poder criticar ter, não é exatamente torcer o nariz e também não é tratar as coisas assim de um jeito muito maniqueísta, mas é poder ter uma posição autônoma também, uma posição também com alguma reflexão sobre o mundo, né, do qual a gente está inserido, do qual a gente faz parte, né? Eu só achei importante só esclarecer isso para, enfim, que tentando cuidar um pouquinho da recepção aqui, né, dessa nossa conversa, né? Eu acho que uma questão muito cara assim para todos nós é a experiência, né? Então, eu acho que as coisas que são feitas por alguém, né, pensando na produção, né, de bens materiais, né, e esses momentos todos que a gente pode viver junto com outras pessoas, né, elas enriquecem a nossa experiência no mundo, né? E às vezes a gente encontra posições que aí sim a gente é mais às vezes frontal, né, na crítica, né, que tratam de defender uma vida empobrecida, né? Sem essa possibilidade de crítica, sem a possibilidade, né, da gente defender assim alguns princípios que são importantes, princípios às vezes muito relacionados ao fazer também, né? Então, desculpa só esse parênteses assim meio semiótico, não sei. Então, eu achei legal você falar isso, porque, por exemplo, eu falei da minha relação com o marketing, que eu trabalhei há muito tempo. Mas, assim, essa é a minha visão, né? Eu tenho amigos que são profissionais de marketing, eu faço marketing da escola, né? Para conseguir vender os cursos. Então, assim, é algo. A gente tem que entender também que a gente vive nesse mundo, né? A gente pode ser os do contra ali, tentando pedalar os ofícios e tentar, enfim, mostrar a relevância disso. Mas assim, a gente está num mundo que agora vai ter que ter uma discussão sobre inteligência artificial, a gente está num mundo que, enfim, tem aí grandes empresas se conglomerando, daqui a pouco a gente vai ter duas grandes empresas dominando o mundo inteiro, né? Então, que são as coisas que, enfim, o nosso sistema propicia, mas é o sistema que a gente vive, né? Não tem mas é o nosso papel fazer a crítica, com certeza. E eu faço críticas que eu não faria 4 anos atrás, porque eu não vivia o que eu vivo hoje, né? Então, assim, por isso que eu acho que, quando eu brinco que eu evoluí, né? Eu evoluí para um lado que eu acho que eu tenho uma consciência de mundo mais alinhada com os valores que eu tenho hoje, né? Mas só para também deixar claro a respeito de marketing, eu acho que é muito mais uma visão minha do que eu vivi e o que eu vivo hoje. Tá? Profissionais de marketing, eu amo todos vocês, tá? Eu não amo, eu não amo. Amor é uma palavra forte, mas assim, a gente respeita, né, todo mundo. Acho que são visões também, às vezes, diferentes sobre o que é a vida, o mundo, as pessoas, né? Agora é isso, assim, senão fica uma coisa que às vezes é muito, Tiago, mas você adora a tecnologia do século XVIII e fica falando aí essas coisas. Eu, quando vou na minha dentista, eu gosto do fato dela não usar a tecnologia do século XVIII, usar uma mais recente, assim. Então, tem, assim, né, algumas considerações para fazer, né, e colocar as coisas em seus contextos. Que não é um contraponto de ataque contra nada, assim, né? É uma questão de a gente se mostrar no mundo também. A gente também está aqui, a gente também tem nosso espaço, né? É uma questão de sobrevivência
no meio disso tudo, né? Então tem espaço para tudo, tem hora e lugar para tudo, né? Para todas as coisas, para todo tipo de bens, para todo tipo de produção, né? Para todo tipo de tecnologia. Não, é isso mesmo. É mostrar que a gente não está tão assim defasado ao ponto de ser excluído do mundo. Né? Mas acho que é isso. Acho que diante do que é hegemônico, há o que é contra-hegemônico. E eu acho assim, acho que vem. Exatamente. Eu acho que do artesanato vem uma crítica completa, inteligente ao mundo moderno também. Eu vejo assim. Então acho assim, como eu vejo o mundo, e eu certamente não sou dono de nenhuma verdade, nem nunca vou aspirar a ser. Mas eu acho que se você é um ser humano que ainda tem um ser humano sadio vai ver no mundo moderno, normal, entre aspas, muito problema, uma realidade muito problemática. Para não dizer, para dizer só de saúde psíquica individual e do quadro climático global e justiça social. Então, para ficar só em coisas grandes assim, a gente vai ver que o mundo moderno é extremamente problemático. E eu acho que o nosso papel, enquanto a gente envelhece, a gente passa dos 20 aos 30, aos 40, aos 50, é conseguir olhar para isso de uma forma adulta e madura, inteligente, não de passar a vida apontando os dedos para vilões, não, mas de pensar, e aí, temos alternativas ou não? Existem alternativas ou não? E o mundo, como um mundo talvez antes dessa aceleração industrial tão imensa que a gente observou nos últimos 2 séculos, ele tinha um monte de inteligência ali, e tinha uma capacidade relacional, coletiva, que aparentemente está sumindo. Né? Então, acho que os ofícios, o artesanato em si, né? o interagir com o mundo e construir coisas com os nossos corpos, eu vejo aí uma grande... uma resposta, uma alternativa afirmativa que vai além da crítica de dizer que o mundo tem muito problema e tal, porque eu acho que tem, né? Tem um caminho aí tem pistas aí de novas formas de viver. Por exemplo, como é que a gente consome, o que a gente não consome, como é que a gente se comporta como agente nesses mercados todos. A gente é um consumidor passivo e valoriza o novo sempre, ou a gente se dedica a entender a buscar significado nas coisas que estão à nossa volta e nas pessoas que estão à nossa volta. Então, acho que as coisas artesanais são mais relevantes do que nunca, é assim que eu acho. Se o artesão perdeu muito da viabilidade econômica dele, e o mundo não precisa de facas artesanais porque tem robôs fazendo facas. Tá, mas talvez nunca facas e cadeiras artesanais tenham sido tão importantes, porque a gente tem onde sentar, a gente tem com o que fazer o almoço, mas a gente está diante de problemas muito maiores. Né? E esses objetos são símbolos e são potentes para nos fazer olharmos para nós mesmos e procurar coisas que são muito, muito simples, assim, se você pensar, vamos fazer mais das nossas coisas, vamos comprar as nossas coisas, sabendo de onde elas vêm, conhecendo as pessoas e encontrando o valor simbólico que tem no que é antigo, nas histórias que tem, ao invés de só dar valor para o que é novo. Então, eu acho que o artesanato é essa crítica muito bem fundada assim, para o mundo de hoje, e ela oferece um monte de caminhos afirmativos, assim, de coisas que a gente pode fazer para, enfim, para ser para contribuir. Por que eu acho que a gente se sente bem, né, Gui, de fazer, cara, em um ano eu acho que eu interferi positivamente com a vida de muita gente, porque a gente não é só um indivíduo egoísta que quer acumular coisa e coisa. A gente não é assim. No fundo, a gente se sente bem quando percebe que se vinculou a outros como nós. Isso nos faz um bem enorme. Você falou um negócio muito interessante, e aí pegando um gancho de um negócio que o Thiago falou no começo do episódio, que ele falou que às vezes tem uma música que você não prestou atenção nela e você não estava preparado, talvez, para ela. E eu senti isso muito nesses últimos anos, né, nesse amadurecimento, nessa evolução que eu digo,
um exemplo, tá? Eu nunca fui da MPB, nunca fui. Assim, eu era do rock, eu era do metal, tipo, foi muito isso, né? E aí, com meu filho, eu falei, beleza, meu filho tá aí, vamos começar a ouvir umas coisas mais interessantes. E aí, a escola dele também começou a trazer, meu filho, com 1 ano, o artista predileto dele durante do 2 anos e meio foi Ney Matogrosso, pra você ter ideia. Então, assim, Uau! e aí você tem coisas que eu comecei a ter contato. Então, e aí, às vezes eu penso, eu tô nesse momento da minha vida com 40 anos, vivendo em 2024 aqui, e me parece coisas muito atuais, essa briga entre, assim, o que é relevante, talvez a briga contra, não a briga, não vou falar briga, mas assim, da industrialização e tudo, parece algo muito atual pra gente, que tá cada vez mais doído, né? Quando na verdade você vai escutar coisas do passado, de 50 anos atrás, essa briga já existia, né? É um negócio que as pessoas já lutavam, sei lá, você pega, sei lá, os versos do Caetano, sei lá, pega a música Sampa, né, que você vai ver, tipo, o dinheiro que constrói e destrói, tipo, sempre do novo, você vê São Paulo hoje é um canteiro de obra, tudo derrubando, tudo sendo construído, ou você pega, sei lá, o discurso do grande ditador do Chaplin, tipo, o negócio, você ouve aquilo, nunca apareceu tão atual, né, e quando na verdade essas brigas já existiam, né, e já estavam lá. Então já tinham pessoas que nem a gente brigando, e não brigando, mas resistindo, talvez seja a palavra, né? E é engraçado como eu fui sugado para essa briga, para essa resistência, né? E como isso me enriqueceu como visão de mundo mesmo, né? Mas entendendo que o mundo tá aí, e não sei se eu vou ser capaz de fazer a mudança, mas talvez eu faça já parte disso e não saiba, sabe? De certa forma. Mas eu ainda sinto que eu não contribuo. Óbvio, eu tô há pouco tempo, né? Mas, por exemplo, quantas pessoas não gostariam de ter experiências na escola e não têm dinheiro, né? Isso é uma coisa que, por exemplo, eu estou vendo agora com o Thiago já tem uma visão de bolsa, né? De devolver o que ele recebeu no passado. E isso é algo que ainda precisa amadurecer um pouco e, por exemplo, ter contato com outras pessoas, com outras vivências, vão me fazer talvez ser mais efetivo nessa luta, né? Eu acho que eu já tenho uma plataforma interessante, né, que é a escola, que já está ali de pé, está funcionando, não estou devendo para banco, isso está ótimo, né? E agora como explorar isso? Eu acho que você, assim, o fato da gente estar aqui nós quatro conversando sobre isso, eu acho que essa briga não é uma briga de uma escola, de uma pessoa, né? É muito mais uma briga nossa e uma briga que é atual para a gente, mas que é uma briga que já vem sendo travada há muitas décadas, né? Pois é, Gui, você falou uma palavra interessante aí que é resistência. Eu acho que é isso mesmo. O que a gente está tratando aqui não é de mostrar o caminho, né? Assim, o caminho é esse, gente. Abandone tudo isso que vocês acreditaram até agora e venha para venha para o lado negro da força, né? É um caminho, é uma possibilidade. Existe uma saída, como o Lucas estava falando, né? Então, existe outra forma de viver, existe outra forma de ver o mundo. Então, o que é saudável, né? E essa briga já é antiga, já, né? Assim, então, a gente está tentando sobreviver, realmente, essa resistência já está lutando faz tempo, né? E a gente continua vivo. A gente vê, inclusive, você estava falando lá no começo a indústria tentando fazer facas que têm aparência artesanal, né? Tentando simular essas marteladas e tal, assim. É a maior prova de que a gente, enquanto artesão, né, os ofícios estão vivos, porque eles estão enxergando que a gente tem alguma força, né? Se a indústria está tentando simular, copiar, né, o que está sendo feito à mão, feito de uma forma estranha até, né? Assim, ele não consegue. A perfeição, né? Falando do perfeccionismo também, a perfeição do nosso trabalho, ela está na imperfeição também, né? Então, você falou como perfeccionista, achei curioso você escolher a forjaria, né? Porque o objeto da forja, ele não é visualmente perfeito. A perfeição dele, a beleza dele está justamente nessas imperfeições. E a gente, né? A gente, eu digo, as pessoas de forma geral, se acostumaram a um tipo de perfeição, né? Que é gerada pela máquina, e a máquina não consegue reproduzir a nossa perfeição, que é essa imperfeição que é natural, né? A máquina, até a imperfeição dela é programada, né? Então, a gente vê isso na marcenaria também, a gente vê CN6 e gabaritos sofisticadíssimos com tupias e fresas tentando simular partes esculpidas, né? A gente já via isso no pantógrafo em móveis lá do século XIX.
Mas existe uma coisa falsa, né? Aí. Mas o ponto, na verdade, não é nada disso. A nossa resistência está viva. Então, se a indústria está enxergando a gente como algo a ser copiado, então a gente está fazendo alguma coisa de certo, né? Então, acho que a gente está... Em alguma forma, a gente ainda tem um caminho ainda a trilhar por aí. Tem um artigo do Mike, acho que é do Mike Updegraff, na Morrison Tenon, que fala um pouco dessas coisas, Tony, de como a gente também se acostuma, né, assim, esteticamente, a um mundo, né, que não é o único mundo possível, né? Então a gente espera encontrar na madeira ou no metal a uniformidade do plástico, por exemplo, né? A gente fica com essa ideia na cabeça, sem se dar conta, sem que isso fique assim, que a gente perceba que está lá na cabeça, a gente espera, né, encontrar a mesma experiência tátil, né, assim, como se tudo fosse um iPhone, né? Então, é impressionante como essas coisas vão tendo um impacto, assim, né, sobre nós. Eu acho que tem muita coisa no mundo que a gente precisa se organizar para resistir com muita inteligência. E muitas vezes a gente tem excelentes exemplos de como viver e existir de formas melhores. A gente tem em povos que... A gente tem, olhando para trás, exemplos de inteligência e de formas de associação assim, que tem muito a nos ensinar. Quer ver outro lugar onde a gente pode aprender demais? Em sociedades que se modernizaram menos, entre aspas, que resistiram a essa máquina de devorar a gente, que é o mundo moderno, tão integrado assim, que a gente chama de povos, enfim, povos indígenas. Tem um monte para nos ensinar como formas alternativas e extremamente inteligentes, se a gente puder, se a gente for capaz de olhar além da nossa arrogância, né? E eu acho que o artesanato é uma forma, cara, maravilhosa, pode ser uma maquinazinha maravilhosa de subverter muita coisa. Mais até do que resistir, ativamente subverter, né, Gui? Se o cara entender que se ele comprar uma faca muito bem feita, que custa o que custa pela história que essa faca tem, e se ele usar isso pro resto da vida e deixar pro neto e deixar pro filho, igual a gente usa ferramentas dos nossos avós, me diga se isso não é subversivo. Claro que é. Então assim, eu acho que a ação... eu acho que a gente acaba tendo uma ação política, micropolítica, nos nossos pequenos contextos. Assim, certamente não é a política partidária, mas é uma ação política no sentido de dialogar com o mundo e discutir alternativas sobre como viver, o que comer, o que comprar, o que descartar. E o que a gente quer mostrar para os nossos filhos, para as nossas crianças, que tem importância, qual o valor das coisas. Então, eu acho que eu vejo o artesanato funcionar muito bem aí, sabe? Como alternativa mesmo, de como existir no mundo. Mas enfim, é legal. Parece que a conversa vai para longe, né? Mas eu não acho que vai para longe. Eu acho que ela vai para os lugares importantes e relevantes hoje em dia, sabe? Total. Mas Eu concordo também, Lucas. Acho que tudo isso forma parte assim de quem a gente é e dessa nossa ação no mundo, né? Com todos os fazeres, né, que a gente se propõe a fazer, né? Com tudo isso que a gente acaba fazendo. Já que a gente está nessa seara assim, dos sonhos e das possibilidades, Gui, se você tivesse assim, à mão, né, os recursos, quaisquer recursos que você precise, né, o que você faria, né, pelo ofício? Pergunta boa. Eu acho que eu iria de encontro a essa vontade de... Eu sei que hoje eu já dou bastante, assim, eu brinco que por criar um espaço aberto, sem muita, enfim, sem preconceitos, agregador, eu sei que de certa forma meio que chamar sem querer muita coisa em troca e trazer as pessoas para perto, eu já de certa forma contribuo, né? Mas é uma contribuição que eu brinco que não é uma contribuição ativa, né? É uma contribuição que só o fato de você estar aberto a agregar pessoas,
e tá aberto a ter pessoas interessantes em volta, você já está, de certa forma, contribuindo para o ofício ou para esse cenário, né? Só que tem coisas que a gente precisa ter dinheiro para conseguir contribuir mais, né? E isso envolve, assim, se a gente pensar até o papel do Estado, tudo, né? Tipo, de pessoas que não têm acesso a coisas. Eu gostaria, se eu tivesse dinheiro, de poder estruturar melhor esse como dar experiências e ensino para pessoas que não têm o dinheiro necessário para tomar cursos na escola, né? Eu acho que, assim, melhorias de infraestrutura sempre é necessário, mas eu acho que a escola hoje, por exemplo, já tem o suficiente para fazer o impacto que ela precisa começar a fazer. O resto é evolução. Mas se eu tivesse dinheiro hoje, eu com certeza faria turmas de graça, para pessoas que não têm possibilidade de fazer, enfim, gerar curiosidade desde cedo, para entender que ele não precisa ser médico, não precisa ser advogado. Tudo bem ser médico, sonhar ser advogado, porque a gente sonha em melhorar a nossa vida e tem esse símbolo, né? Mas tem outros caminhos de felicidade e de trabalho, né? E tem muita gente que não tem condição, enfim, de entender que tem outros caminhos para ir, sendo que a preocupação dele geralmente é sobreviver, né, dessa pessoa hoje, né? Se pegar em São Paulo, você vai para lugares que a preocupação é não ser morto, né? Então, eu acho que eu iria para esse lado, né? Como devolver de forma mais ativa e não passiva, que é o que hoje, não digo passiva, mas de forma mais estruturada, chegar em pessoas que eu não chego divulgando meus cursos ali naquele miolo que tem dinheiro em São Paulo, sabe? Porque a forma de fechar cursos é divulgar experiências de, enfim, centenas de reais, porque é uma experiência de centenas de reais, né? A gente mora em São Paulo, a gente tem uma escola em São Paulo, a gente tem curso de aluguel de São Paulo. Então, assim, apesar de eu não conseguir viver ainda da forjaria, da escola, eu já tenho um custo bem alto que, na verdade, tá tudo precificado para isso. Mas se eu tivesse dinheiro, eu acho que eu iria para esse lado, já de começar. Talvez o que eu faria daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, que eu consiga me estruturar para fazer daqui a 5 anos, acelerar isso. Já para sentir que eu estou, de certa forma, chegando em pessoas que eu não conseguiria chegar, porque eu preciso, enfim, vender meus cursos a um custo que é alto para muita gente, né? Então eu acho que eu iria para esse lado, né? Respondo um pouco? Pergunta? Super, Gui. Nossa, obrigado. A gente também fica se debatendo com essas questões todas, né? Assim, acho que você poder falar assim tão claramente sobre privilégio de classe, né? É importante. Assim, o Brasil ainda é um lugar muito desigual, né? E acho que é preciso deixar isso muito claro, assim, né? Quando a gente aborda todas essas questões que a gente abordou hoje, assim, por um lado também mais filosófico, histórico, né? Ah, esse lado, né? Assim, é importante que se entenda, né? Que essas questões que têm um lado filosófico, elas têm um lado prático e um lado assim muito real, né? E realmente essa é uma das questões importantes hoje aqui, assim, é só a gente falar na possibilidade de alguém ter uma escolha, né, de querer ser alguma coisa da vida ou outra, ter uma ocupação ou outra, ou escolher ter um hobby, né, ou escolher ir fazer um curso, isso já é um recorte importante, assim, né, e que ainda não está disponível para todo mundo. Acho que a gente está aqui lutando para que isso aconteça. Então, super, super legal. Obrigado por ter mencionado isso, assim. Que legal saber que teu sonho é esse, assim, com a forjaria, né? A gente compartilha desse sonho. E só para não deixar passar batido, você falou das bolsas, né, nos cursos, os cursos de mobiliário de assento, né, de cadeira, da poltrona e da banqueta que estão acontecendo agora lá na oficina, na Forjaria Escola, né, comigo. Eu e Gui, a gente conversou sobre essa possibilidade de oferecer uma bolsa. Isso, obviamente, que leva em consideração a nossa situação aqui no Brasil. Também é um agradecimento ao Christopher Schwartz pelos livros que publicou, por como compartilha informação gratuitamente, né, muitas vezes,
e por ter me dado uma bolsa para ir estudar lá, aprender a fazer, né, a poltrona com ele. Então, as bolsas, quem quiser mais informações, entra no site da Forjaria Escola, vai estar na descrição aqui do episódio. Essas bolsas funcionam da seguinte maneira: quando o curso completa as suas vagas, quando todas as inscrições ali, quando as inscrições esgotam, né, as vagas esgotam, a gente abre uma bolsa para cada curso, né? E isso para deixar claro que dar uma bolsa não é só um esforço meu nem do Gui, mas de todo mundo que está fazendo o curso, né? Que com muito suor, com muita dificuldade, parcelando o pagamento, deixando de fazer outras coisas, pagou pelo curso para estar lá, mas uma pequena porcentagem, né, desse pagamento ajuda uma outra pessoa que teria mais dificuldade em entrar no curso, tá lá, né, de poder estar lá com a gente, né? Essas bolsas, os critérios para bolsa, então, claro que dependem, né? Um dos critérios é econômico, essa dificuldade, né, em conseguir pagar uma inscrição do curso, mas a gente também leva em consideração as pessoas que são mais comumente excluídas ali do ofício, né? Seja por questões raciais, seja por questões de gênero ou quaisquer que elas sejam. As informações sobre como você pode se candidatar para uma bolsa estão no site da Forjaria, lá na parte das aulas de marcenaria. Então, cada curso tem lá um pequeno parágrafo com um e-mail onde para o qual você pode escrever e aí colocar, enfim, contar um pouquinho a sua história, responder lá algumas questões. Mas é isso, acho que é uma pequena coisinha que a gente faz, mas que se isso, enfim, acontece, eu acho que isso tem um impacto enorme, né? Tanto o Gui quanto eu, a gente também já deu aula para o SESC aqui em São Paulo, o SESC faz esse trabalho também, porque o SESC subsidia os cursos, então, às vezes eles são gratuitos, né, para o público geral, pessoas que muitas vezes não poderiam fazer esses cursos de outra maneira, né? Então, fica aqui também registrado o agradecimento ao SESC pelo importante trabalho que faz também, né, além de tudo que faz, mas também ajudando, assim, contribuindo com os fazeres, né, em geral. Assim, uma visão do Gui, né, seria legítimo, né, Gui, você falar assim, cara, eu gostaria de fazer uma fábrica de a Gui Siqueira ferramentas, e criar a partir daí uma visão para o ofício, seria legítimo, né? Agora é legal ver parece que vem vindo para um plano, não sei se para um primeiro plano, mas vem tomando importância a iniciativa de compartilhar. Então, acho que também uma honestidade da nossa parte, reconhecer tudo que a gente ganha, né, Thiago? A gente ganha quando lê os livros, seja em que idioma for, e isso é simplesmente ser honesto e transparente em dizer assim, cara, eu ganhei um monte, tive acesso, minha barriga estava cheia, eu pude sentar, ler e entender coisas né, e compartilhando, enfim, a gente se sente bem. Acho que essa é a verdade, né, Gui? A gente fala, eu já faço bastante coisa em doação, digamos, mas quem mais ganha é quem doa, essa é a verdade, né? Então a gente, como artesão, vai se sentir triplamente realizado à medida que a gente vir mais gente conseguindo trilhar caminhos parecidos, assim. Acho que vocês comentaram aí também, acho que tem uma coisa imensa para ser feita no que tange ao gênero, na marcenaria, talvez na forjaria até mais, né? Tem um estigma muito forte do masculino, do viril, do forte, e eu acho que tem muito trabalho para ser feito para que isso seja convidativo e interessante e possível, porque, sabe, eu acho que a gente tem que ir paulatinamente ir desfazendo demarcações de gênero, assim, porque eu acho que da mesma forma que pode fazer bem para mim, pode fazer bem para muito mais gente e, enfim, tanto quanto possível, investir em espaços de formação nessas escolas, fazer isso existir e ser acessível para muito mais gente. Eu acho que tem um caminho muito bacana aí para a gente seguir trabalhando. Legal, muito bem. Eu acho que, bom, já deu aqui um bocado de conversa por hoje.
eu acho que a gente já pode ir encaminhando aqui o final do nosso papo. Queria agradecer vocês de novo, viu, Lucas, Tony, por essa parceria, por terem topado essa aventura de encaixar um podcast assim, né, na agenda complicada de todo mundo. Queria agradecer especialmente o Gui por ter feito isso também. Aí tomamos toda a tua manhã, Gui, com essas conversas. Com esse falatório todo. Esse falatório. Queria agradecer. Imagina, prazer. Queria parabenizar o Gui também pela sua capacidade, Gui, de realização, né? A gente falou disso lá no comecinho, e eu acho que produzir é uma coisa importante. Produzir, assim, na vida é algo legal, né? E acho isso muito especial quando a gente consegue produzir como alguém, né? Produzir sendo alguém, né? Produzir como uma pessoa, não como uma coisa, né? Não como um recurso, né? Não quando a gente produz para o capital. Eu acho que aí tem uma questão importante, né? A gente falou muito hoje sobre o afastamento, né? Ou os afastamentos que a gente tem, assim, de aspectos fundamentais da vida, né? E acho que esse de ser tratado como pessoa, né? E não como coisa é um dos fundamentais, assim. Então, parabéns pelas conquistas todas, super merecidas. E queria terminar assim agradecendo o pessoal também que tem apoiado de alguma forma, né, o podcast, seja com doações lá para o Pix, cheio de dedos podcast@gmail.com. Quem quiser fazer qualquer contribuição, ela é super bem-vinda. Ajuda a gente assim a continuar fazendo aqui esses encontros. Queria agradecer quem comentou, agradecer o Belchior e a Evelyn pelos comentários, ao Luiz, ao Fábio Henrique Lorenzano Vieira, Eduardo Tritcher, Marcelo Cosi, agradecer ao Alexandre José Oliveira de Araújo e avisar a Emanuele Moreira. Emanuele, desculpa que a gente não conseguiu assim entrar em contato de um jeito melhor antes, mas a Emanuele deixou um comentário lá no Spotify pedindo a indicação, né, o livro, né, por escrito, o nome do livro do Rybczynski, sobre o parafuso. O título do livro é One Good Turn e Witold Rybczynski é impossível de soletrar, mas se você for lá, Emanuele, na descrição do episódio passado, tá, número 3, a gente colocou o nome do livro lá, então acho que foi o jeito mais fácil que a gente achou de responder, né, esse seu pedido. E não podia deixar de esquecer também que nosso colega Vinícius Carvas também começou um podcast recentemente. Ele se propôs a fazer um trabalho bastante difícil, extenso, desafiador, né? E tem apresentado assim, né, em cada episódio os achados, né, dele sobre uma história da marcenaria, indo lá atrás. O último episódio, acho que foi o último, não sei se saiu mais algum já, é sobre o Egito. Então, quem tiver curiosidade assim, de acompanhar, procura pelo podcast do Vinícius Carvas, que é muito interessante, muito pano para manga, pano para túnica. Então, confiram lá. Obrigado, Gui. Obrigado, pessoal. Obrigado a vocês. Nossa, foi demais. Acho que tem mais papo aí pra gente tomar uma cervejinha depois, né? Acho que ficou com gostinho de quero mais. É isso aí. Como diria meu pernambucano preferido depois de Tony, Lula, Paulo Freire, uma cerveja antes do almoço é muito bom para ficar pensando melhor. Diga, Tony. Eu queria também agradecer ao Gui, a vocês também, vocês que estão vindo, o Tiago e o Lucas também, porque cada papo que a gente tem tido aqui tem sido de um crescimento pessoal muito grande. A gente tem aprendido não só sobre ofício, né, que talvez não é nem o objetivo da gente ensinar sobre ofício, né, mas as questões que estão por trás do ofício e de ser pessoa, ser gente, né, ser tudo isso que a gente é fora marceneiro. Tem sido muito legal. Aprendi muito com o papo com o Gui também, como todos os outros papos que vieram antes.
Espero poder aprender e crescer mais com os próximos que estão por vir. Queria agradecer ao Gui realmente e dar os parabéns mesmo. Os parabéns e muito obrigado pela iniciativa dele. Parabenizar pela coragem que é assim, de sair desse mundo corporativo, esse mundo artificial e se embrenhar nesse novo universo. Desse universo que as pessoas têm questões do o que é ser bem sucedido, né? Assim, tem outros parâmetros e a gente vê o Gui aí em outro universo, assim, descobrindo novas formas de viver, né, Gui? Então, eu queria dar os parabéns, meu obrigado e deixar o apelo à galera aí que está indo lá fazer os cursos no Gui, que apareçam ferramenteiros para a gente aqui também da marcenaria. O Gui logo mais vai ter novidades sobre ferramentas para entalhar cadeiras, para fazer o assento, escavar assentos e tudo mais, viu, Lucas? Opa, então, legal. Vou acompanhar atentamente essas novidades aí. Mas legal, só agradecer também. Fiquei bastante contente de participar da conversa e também fazer coro de parabéns ao Gui, porque é um salto, eu acho que é um salto imenso de fé no início, mas ele mostra quanta escolha a gente tem. Isso também o Thiago lembrou o tamanho do privilégio que isso é, termos essa escolha nesse ponto da vida, mas você vê como esse salto te leva a lugares muito interessantes, que acho que podem ser muito gratificantes para você e podem tocar a vida de muita gente de forma potencialmente muito positiva. Assim. Então, obrigado pela Forjaria Escola estar aí e por essa conversa tão bacana. Valeu, pessoal. Obrigado pelas palavras. Tamo junto. Valeu, pessoal. Até a próxima. Aí, galera. Até. Um abraço.